Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Belov, Uma Vida no Mar. Esse é o nome do documentário biográfico em homenagem a Aleix Belov, navegador ucraniano radicado na Bahia. O filme foi selecionado para o Wild Oceans Film Fest, um dos mais prestigiados festivais de cinema da Europa, com temáticas ligadas ao mar, realizado na Espanha, e também para o Ocean Films Husavik, outro não menos importante festival de cinema, também com temáticas ligadas aos oceanos, realizado na Islândia. O diretor do documentário, o cineasta Tiago Abubakir, é o nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo e parabéns desde já pela obra sendo prestigiada internacionalmente. Exato. Oi, Jefferson, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Esse é o primeiro documentário biográfico sobre Aleix Belov, que hoje é considerado o maior navegador do Brasil em milhas navegadas. Foram 5 voltas ao mundo, sendo 3 em solitário e 2 a bordo do veleiro Escola Fraternidade com alunos, fora viagens que não chegam a ser circunnavegações, mas que ainda assim compreendem grandes desafios, como é o caso da viagem antártica passando pelo Mar de Drake e, por último, a expedição da Passagem Noroeste passando lá pelo Oceano Ártico, no topo do mundo. Que foi a última aventura dele. Na verdade. Então é muita história para contar. Imagino. No caso do Festival da Espanha, o Wild Oceans Film Fest, que vai ser realizado em novembro, de 4 a 9 de novembro agora de 2024, foram mais de 400 filmes, 491 filmes inscritos de 77 países e o seu, um dos 37 selecionados. Exatamente. Como é que você explica, se é que você pode explicar, mas o que você acha que credenciou o seu documentário para ser um dos selecionados para o festival? Recentemente eu descobri que, na verdade, foram 1.500 filmes. 491 filmes foram os com temática relacionada ao mar, mas no total foram 1.500 filmes, então de 1.500 filmes, esse filme de Belov está entre os 37 selecionados, e estou concorrendo ao prêmio de melhor cineasta jovem ao lado de 6 outros realizadores, de diversas nacionalidades. Ainda tem esse desafio para ser superado também, na verdade? Vamos torcer, né? E acredito que um dos grandes diferenciais desse curta é justamente o fato de que aqui temos a história contada pelo dono da história, sem interferência de nenhum outro entrevistado, de nenhum outro ponto de vista. Essa é a história contada pelo homem que viveu tudo. E com isso você cria uma unidade de pensamento muito mais consistente, muito mais concisa, no sentido de que aqui você segue somente uma linha de raciocínio, e a linha de raciocínio que idealmente importa, né? Você tem aqui um filme que Belov detém o monopólio do discurso. Então, eu tenho plena convicção de que, sendo um produto de curta duração, se eu tivesse optado por descentralizar esse discurso em diversos entrevistados, em diversos pontos de vista, o filme acabaria perdendo grande parte da sua potência, né? E eu me inspirei em um curta documentário também, chamado A Place Like This, que contava a história de Richard Jenkins, que é um ex-oficial de guerra alemão, né, que tem uma série de ressentimentos, etc. E o formato desse documentário é muito parecido com esse de Belov. É óbvio que o documentário de Belov tem uma escala muito maior, né, no sentido assim, de que é um documentário biográfico, né, que traça um panorama da vida de Aleix Belov desde seu nascimento e a chegada dele ao Brasil até a expedição da Passagem Noroeste, passando pela inauguração do museu. Então você tem muita história condensada de uma forma sintética e de uma forma poética. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais também. E imagino a dificuldade que deva ter sido, não? Você condensar em 20 minutos uma história riquíssima. Exatamente. Aleix Belov hoje está com quantos anos? 81. 81 anos, 5 voltas ao mundo, 3 em solitário. Você fez um recorte proposital nesse documentário ou, de fato, procurou abordar cada um dos lados dessa vida multifacetada em 20 minutos? Não, foi um recorte proposital, né? O primeiro contato que eu tive com o Museu do Mar Aleix Belov, né, foi quando eu fui com um amigo meu. Nós realizamos o levantamento dos aspectos mais importantes e da carreira do navegador Aleix Belov. E nós criamos uma espécie de argumento, né, uma espécie de conceito, né, sobre o filme.
E a ideia era justamente tratar da vida de Aleixo Belov enquanto o maior navegador do Brasil em milhas navegadas. Aleixo é uma pessoa multifacetada, né? Ele é escritor, navegador, empresário, professor, mergulhador, engenheiro. Então você realmente tem que escolher uma dessas facetas para conseguir trabalhar a história de forma satisfatória, né? E aqui a faceta que foi escolhida foi justamente a vida dele enquanto navegador. Você entrevistou Aleixo Belov, você mesmo Sim, disse sim. que está, digamos, na primeira pessoa esse documentário, ele Exatamente. narra grande parte. É quase como se fosse uma autobiografia. É óbvio que não chega a ser uma autobiografia, porque todo documentário ele conta com a intervenção e a condução do documentarista que está ali projetando suas percepções imediatas sobre os acontecimentos e a sua visão artística sobre aquele tema, né? E o que mais você utiliza de imagens? Você resgata imagens do acervo pessoal dele, da infância, imagens das próprias viagens que ele fez pelo planeta aí? A maior parte do material encontrado aqui para ilustrar justamente as passagens da vida dele pertence à Fundação Aleixo Belov. Eles têm um acervo riquíssimo, belíssimo, de tudo que você puder imaginar, vídeos, fotos, reportagens, tudo que você puder imaginar. E isso foi de grande importância para que eu conseguisse ilustrar essa história da melhor forma possível, da forma mais completa possível, né? E grande parte da riqueza desse acervo se deve justamente ao trabalho do fotógrafo e videógrafo Leonardo Papini, que esteve com Aleixo. Que acompanhou ele nessas 3 últimas expedições Exato. do veleiro Escola Fraternidade e fez registros assim, nível National Geographic, né? Você tem ali fotografias de drone, tomadas de drone que são absolutamente espetaculares e que foram de suma importância para justamente enriquecer esse documentário da melhor forma. Agora, Thiago, como é que surgiu essa ideia? Quando é que você Foi uma longa história. chegou para Belov, olha, quero fazer um documentário sobre a sua vida, por causa disso, o que te motivou? É aí que está. A proposta inicial não tinha nada a ver com a proposta desse documentário, desse curta documentário, né? Meu amigo meu tinha esboçado o argumento de... Um amigo meu, Luiz Humberto Campos, ele tinha esboçado o argumento de um documentário sobre a tensão na Ucrânia. Era um conflito pré-guerra, ainda não tinha eclodido a guerra, né? Sim. E eu já conhecia Belov, porque eu tinha sido apresentado a ele no lançamento do livro Alasca, Muito Além da Linha do Horizonte, que aconteceu no Yacht Club da Bahia, acho que isso foi em 2018. E a partir desse momento eu comecei a acompanhar um pouco assim da vida de Belov, né? Assim, eu cheguei a assistir algumas reportagens, algumas entrevistas, a passagem dele pelas Marquisas, pela Polinésia Francesa e cheguei também a conhecer também um pouco da história dele enquanto imigrante de guerra ucraniano. Então eu sugeri incluir Belov como um dos entrevistados principais, só que para falar justamente da Ucrânia. Das experiências dele enquanto imigrante de guerra. Ele tinha perdido parentes lá, ele saiu da cidade natal dele numa carroça puxada... Ele é um imigrante de guerra, né? Ele é um imigrante de guerra, um legítimo imigrante de guerra. Só que aconteceram 2 problemas, né? Vieram 2 problemas. O primeiro é que Belov saiu para fazer a expedição da Passagem Noroeste. Isso foi em 2022, mais ou menos. E ele levaria 10 meses no mar, né? E o segundo problema foi que a guerra na Ucrânia finalmente eclodiu. Acabou. E não tinha mais sentido a gente fazer um Sim. documentário sobre um evento que tinha acabado de acontecer, que ainda não tinha tido um desfecho. Então, a gente optou por paralisar a produção. E aí já foi ao final de 2022, mais ou menos. Meu amigo, por acaso, visitou o Museu do Mar Aleixo Belov, ficou maravilhado, teve aquele insight. Eu já tinha falado de Belov e tudo. E aí ele ligou para mim propondo a execução de um documentário sobre Aleixo Belov. E aí que nós fomos para o museu, fizemos um levantamento todo da vida dele e a partir daí gravamos, e logo em seguida gravamos a entrevista com ele na própria casa dele. Ele não ficou desconfiado num primeiro momento, não? Olhando para si, pô, esse rapaz com cara de menino, querendo fazer um documentário. Ele falou exatamente isso. Essa cara de menino aí, como é? Eu não acreditei que fosse capaz de fazer um filme, mas fez. E aí veio o principal desafio, né? Que foi justamente você conseguir transformar uma entrevista que poderia ter servido para inúmeros propósitos. A Belov tem centenas de entrevistas, né? Você conseguir transformar isso em uma obra genuinamente cinematográfica, em um produto digno de ser apreciado em uma sala de exibição no grande ecrã. E esse, sem dúvidas, foi o maior desafio de todo o meu trabalho. E condensar também os 45 minutos de entrevista em um produto de curta duração, né, de 20 minutos. Porque você tem ali um discurso
que por natureza não é cinematográfico, né? Você tem várias marcas de oralidade, o próprio Aleixo faz escolhas, né? Acaba focando mais em umas coisas, em outras, e você tem que selecionar esse material e adequar esse material à proposta do seu documentário, né? Ele opinou durante a produção do documentário? Quis acompanhar? Não. Participou da edição? Não. Acho Concedeu a entrevista, disponibilizou o material para você e falou, quero ver o resultado final. Foi mais ou menos assim? Final, foi isso. Esse filme vai para onde? Eu falei, não, vai para festivais. Deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, né? Vendo eu com um cara de 18, 19 anos ali. E ele já assistiu ao Já documentário? assistiu, achou maravilhoso. Como é que foi a reação dele? Ele achou maravilhoso. É? Achou maravilhoso. Aí agora a gente está aí nessa missão, na expectativa. O primeiro festival, esse é o da Islândia, está marcado para os dias 4 a 9, aliás, não, 4 a 9 de novembro, é o da Espanha. É o da Espanha. E o festival Ocean Films Húsavík, da Islândia, esse, se não me engano, 9 e 10 de julho agora, de 2024. É dia 19. Dia 19 de julho. De julho 2024. De 2024 e o da Espanha. Vai ser exibido no Museu da Baleia, Sim. da Islândia, que é uma instituição. Esse festival é uma iniciativa do Instituto Whalewise, um instituto britânico, em parceria com o Museu da Baleia da Islândia. Esse festival fica localizado na capital da baleia da Islândia, né? Então esse é um filme que está saindo diretamente de Salvador, Bahia, capital da Amazônia Azul, para Húsavík, capital da baleia na Islândia. O único representante da Bahia, do Brasil? O único representante do Brasil. Do Brasil. Tanto no da Islândia quanto no da Espanha. Quanto no da Espanha. O fato de você estar concorrendo ao prêmio de melhor cineasta jovem, que peso tem isso, ou que pode ter isso na sua carreira, Thiago? É muito gratificante. Você está com quantos anos hoje? 21. 21 anos. E começou a trabalhar com cinema aos... 2017, isso aí foi... Então tinha 15 anos. 7 anos já. Uns 15 anos, mais ou menos. Aos 15 anos. Comecei a me profissionalizar, né? É óbvio que fui evoluindo bastante de lá para cá, mas quando eu decidi mesmo, vou abrir uma produtora, foi em 2017. Claro que você torce por esse prêmio também de jovem, melhor cineasta jovem. O que você acha que pode representar na sua carreira, caso você conquiste esse prêmio também? Ou mesmo até que nem conquiste, mas o fato de estar concorrendo ao prêmio. Eu acho que vai conferir um grande peso para o currículo, enquanto profissional da área de comunicação, enquanto filmmaker. É muito gratificante saber que o seu filme, uma produção estritamente independente, investimento próprio, que não contou com nenhum tipo de recurso proveniente de edital nem nada, sendo exibido junto a filmes de grandes estúdios, grandes produtoras, como a BBC, a CNN, a Silverback Films, a Patagonia Films, a Waterbear, que tem inclusive um filme que está concorrendo na mesma categoria que a minha. Isso acho que isso vai conferir um peso muito, muito importante para a minha carreira, eu acho. Tenho plena convicção. Imagino. Se você fosse escolher um lado dos multilados de Aleixo Belov, o que você elegeria como isso aqui é o que merece mais a minha atenção, é o que mais me chamou a atenção? É fácil identificar um aspecto da vida dele? Eu acho assim que o que chama a atenção assim, de início, de imediato mesmo, é o fato de Aleixo ter dado 5 voltas ao mundo, sendo 3 em solitário, e depois ter construído um legado, né? ter construído um barco-escola, onde ele leva alunos ao redor do planeta, e de ter construído o Museu do Mar Aleixo Belov. Então, eu acho que a vida dele enquanto o legítimo lobo do mar é o aspecto que chama mais atenção. Mas, se a gente parar para analisar a biografia dele, a gente vai ver que todas as facetas são igualmente interessantes. É dono de uma tradicional empresa de engenharia aqui que, enfim, é de fundamental importância para a captação de investimentos aqui na Baía de Todos os Santos, né? No Complexo Salvador Baía de Todos os Santos. E tem contribuído bastante para a movimentação da economia do mar. Acho que o filme também tem muito a contribuir nesse sentido. É um filme que visa justamente não só documentar e informar, mas também de eternizar e homenagear Aleixo Belov enquanto o maior velejador do Brasil. E acho que isso vai ser de suma importância. E a gente vai conseguir, a gente tem essa missão também de conseguir internacionalizar a história dele. É uma história riquíssima, uma das biografias mais ricas que eu já li, então... Esse é um ponto importante que você aborda, porque tudo bem você retratar a vida, a biografia de Aleixo Belov, mas
essa contribuição no sentido de conscientizar, de ajudar as pessoas a se conscientizar sobre a importância não só dos oceanos, mas como da própria natureza, do que representa os oceanos do ponto de vista econômico. A gente tem aí a força, não é, da economia do mar. Aqui, Salvador, capital da Amazônia Azul, não é, que é vista como uma referência também. Em que ponto você acha que esse documentário contribui para uma conscientização maior das pessoas para o cuidado com a natureza? Mas essa resposta a gente vai ouvir já já. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com essa conversa com o Tiago Abubakir, cineasta, diretor do documentário Belov, Uma Vida no Mar. É um instante só. Já estamos de volta. Tiago Abubakir, diretor do documentário biográfico Belov, Uma Vida no Mar, em homenagem ao navegador Aleixo Belov. Eu estava te perguntando no bloco passado até que ponto o seu documentário contribui para uma conscientização maior das pessoas sobre a importância de preservar o mar, de preservar a natureza. A gente que vive hoje rodeado aí de palavras de ordem no sentido de vamos ter práticas sustentáveis, crescer, se desenvolver, mas respeitando a natureza. O documentário, ele tem uma pegada nesse sentido também, Tiago? Totalmente, total. Eu sempre digo, né, o filme ele começa com Aleixo Belov e termina com Aleixo Belov e algo mais. E esse algo mais seria justamente o legado dele representado pelo Museu do Mar Aleixo Belov, que é um importante equipamento cultural dedicado à difusão dos valores do mar. O filme ele traz um chamado, não só à reflexão, mas também à ação nesse sentido. E acredito que isso seja de grande importância no sentido de que nós temos um filme que começa com Aleixo Belov e termina com Aleixo Belov e algo mais. E acredito que isso venha a ser de suma importância para que a gente possa usufruir dos potenciais do mar de forma sustentável. E o filme traz um chamado nesse sentido. Imagino que você, quando decidiu trabalhar Aleixo Belov, você fez um pré-roteiro, um planejamento de como é que vai ser o filme e tal, mas no decorrer da produção, você se permitiu tomar rumos diferentes depois que você conheceu melhor o Belov, a história dele, ou falou, não, isso aqui que eu pensei que ia ser, não vai ser mais? Foi algo assim? Totalmente, totalmente. Eu tinha uma noção muito bem definida desde o início de qual deveria ser o tom do documentário, como deveria ser o documentário. Mas essa foi minha primeira experiência como documentarista, né? O documentário é muito diferente da ficção, no sentido de que a ficção você faz o roteiro, grava, edita e pronto. No documentário o processo é quase que inverso, né? Você faz uma espécie de pré-roteiro, que seria justamente a entrevista, né, com as perguntas, como você quer conduzir essa história, né? Mas como você vai contar essa história depois? Aí depois você faz um roteiro baseado nessa entrevista e, ao mesmo tempo, você vai não só montando e decupando, como também pesquisando no acervo da Fundação Aleixo Belov. No meio dessa produção, eu conheci Eduardo Ataíde, que é presidente da WWE no Brasil e conselheiro da Fundação Aleixo Belov, e ele me apresentou o projeto de economia do mar em vigor, né? E Salvador, Bahia, enquanto capital da Amazônia Azul, né? E qual a relevância disso, né? E qual o destaque que isso pode conferir ao filme, né? E esse projeto foi totalmente abarcado pelo filme, então abraçado pelo filme mesmo. Então, hoje nós fazemos uma série de alusões nesse filme a Salvador, Bahia, enquanto capital da Amazônia Azul. Isso é de suma importância para abrir os olhos não só da mídia, como também da comunidade internacional como um todo, né? Você tem ali o termo Amazônia, né? Que assim, é um dos termos mais falados no mundo, né? Você tem a Amazon, por exemplo, que hoje representa um grande ativo, né? Então, no momento que você define Salvador, Bahia enquanto capital da Amazônia Azul, você confere justamente identidade e personalidade a essa cidade, a esse complexo Salvador, Bahia de Todos os Santos.
que merece ser enxergado pelo mundo, e nós estamos representando o Brasil agora com esse filme e estamos levando o nome de Salvador, Bahia, capital da Amazônia Azul, para o mundo, né? Para esse festival da Espanha festival. E também para o da Islândia. Da Islândia Exatamente. primeiro, inclusive, né? Você já procurou estudar um pouco os seus concorrentes? Você já sabe quais são os filmes que você vai enfrentar nesse festival? Se são de temáticas semelhantes? Tem alguns que te chamam mais a atenção? Eu tenho a impressão que esse é o único filme biográfico, mas todos têm uma pegada de promoção do desenvolvimento sustentável e do chamamento à ação nesse sentido, né? É uma das palavras de ordem hoje, não é? Exatamente. Mundo afora. Exatamente. De extrema importância, esse festival Wild Oceans Film Fest, na Espanha, ele é uma iniciativa da Fundação Biopark, que é uma instituição dedicada à preservação dos biomas ao redor do mundo. E esse festival conta, por exemplo, anualmente com conservacionistas marinhos de diversas partes do mundo, né, de grandes instituições, né, alguns são os mais influentes do mundo. Então, assim, é basicamente isso. A gente está falando aqui do documentário Belov, Uma Vida no Mar. Temos imagens. É um teaser do documentário. Essas imagens podem ser exibidas. O filme todo ainda não, não é? O filme todo ainda não. Tem que esperar. Infelizmente, os festivais têm essa política de exclusividade, mas em breve isso vai cessar e todo mundo vai ter acesso. A nossa produção já está soltando as imagens. Mostra um pouquinho para deixar a gente com água na boca, não é? Essa embarcação é o Veleiro Escola Fraternidade. Veleiro Escola Fraternidade, que foi utilizado nas últimas viagens dele, nas duas últimas. Nas 4 últimas. Ele fez 2 voltas ao mundo com essa, a viagem antártica. Ele fez com a Fraternidade também. E a expedição da Passagem Noroeste. Certo. A primeira viagem dele... Foi com 3 Marias. Os 2 são barcos que foram construídos por ele mesmo. Por ele mesmo, né? O 3 Marias foi construído no quintal da casa dele, artesanal mesmo. O que está exposto no museu... É o 3 Marias. É o 3 Marias, né? Que até foi preciso cortar um pedaço do mastro. Um pedaço do mastro, justamente porque teve problema com o IFAM. Não podia modificar o imóvel, mas teve que modificar a embarcação. Modificar a embarcação. O mastro está lá do lado. Que dor no coração deve ter sido para Belov, não é? Vendo ali o pedaço do mastro. Foi o barco que fez com que ele conhecesse o mundo, né? Primeiro documentário que você faz e, além de dirigir, você desempenhou várias funções: produtor, co-argumentista, editor. Como é que você gerenciou todas essas funções, hein, Thiago? Foi uma loucura. Eu nunca tinha assumido tantas funções em um projeto, né? E acho que foi muito enriquecedor, porque eu consegui ter contato mesmo com diversas áreas mesmo da produção cinematográfica e várias funções sendo assumidas ao mesmo tempo, né? No sentido assim de que eu pesquisava, decupava, montava, voltava, gravava. Então, foi realmente assim uma experiência singular, eu devo dizer. Conta pra gente um pouco do desafio de se fazer um filme no Brasil. Eu, não raro, converso com cineastas e muitos já relataram a dificuldade que é de conseguir apoio financeiro, enfim. Você enfrentou esse tipo de dificuldade? Foi mais fácil pelo fato de ter uma cara bonita, olhos claros, isso facilitou ou não? Qual é a avaliação que você faz? Olha, esse filme contou com um investimento próprio, né? Não teve apoio de edital de incentivo nem nada. Então, foi uma coisa que foi sendo construída aos poucos, né? Não tinha deadline, não tinha prazo, não tinha nenhum tipo de cobrança externa para que eu pudesse terminar esse filme e entregar, né? E como ele não contou com nenhum edital de incentivo, nós estamos na fase de captação de recursos agora, né? O filme ele já conta com apoio institucional da Fundação Aleixo Belov e da WWE Brasil e patrocínio de mídia da Rede Outlight, que está preparando a campanha de mídia massiva aqui na cidade de Salvador para o período do lançamento. Distribuído Brasil afora? Não, a Rede Outlight está encarregada de fazer uma campanha de mídia eletrônica, né? Mídia OH, quando o filme for estrear aqui em Salvador, né? Como é que você espera exibir esse filme hoje, depois, quando estrear em Salvador? Em salas comerciais? Em salas de cinema, nós estamos verificando a possibilidade de realizar turnês ou mini-turnês aqui para Salvador, difundir essa obra em diversos espaços, para diferentes públicos, né? É importante que não só o setor náutico tenha acesso a isso, né? É importante difundir essa história para além do universo do mar, né? Eu acho que
que é de grande relevância. E assim, a gente, é óbvio que sempre existe uma dificuldade, né, para a captação de recursos, mas acho que a gente está no caminho certo nesse sentido. E é difícil, sim, fazer cinema no Brasil, né? Mas acredito que existem caminhos consistentes para se seguir. Acho que o segredo é justamente pesquisar, ir a fundo mesmo. Quando você diz que é difícil fazer cinema no Brasil, você está se referindo a quê, especificamente? Apoio mesmo. Apoio financeiro. Apoio financeiro, Se você não conta com um edital de incentivo. Você tem uma série de editais de incentivo, realmente, que você pode submeter o projeto cru, digamos assim, né? O projeto só por escrito. E aí você consegue um apoio, né? Inclusive com isenção fiscal para as empresas, né? Isso conta bastante. Mas como essa foi uma produção que o filme está pronto, né? Então agora todo o aporte que for feito deve ser destinado à distribuição e à divulgação. Né? Você poderia dizer quanto custou o filme? Quanto custou? Fique à vontade. De cabeça, não tenho assim. Não tem ainda... Não tenho ainda. Mas uma estimativa para a gente ter uma ideia? De valor mesmo? De valor. Quanto que foi investido para produzir esse documentário? Rapaz, uma graninha boa. Foi uma graninha boa, né? E também tem o investimento da própria Fundação Aleixo Belov, né? Sim. Porque para conseguir todo esse material, né, das expedições, são 80 anos aí de material, houve investimento do próprio Aleixo, né? Para a captação dessas imagens, para a captação dos vídeos, né? Então, foi um investimento grande. Para a gente encerrar, Tiago, quais são os seus projetos pós-Belov, Uma Vida no Mar? Outros filmes também com temáticas ligadas aos oceanos ou outros temas? Com certeza. Estou conversando com algumas pessoas que estão interessadas, algumas pessoas do setor náutico, algumas pessoas... Gostou de falar do mar, então? Gostei de falar do mar. Foi a primeira vez, primeira experiência? Foi o primeiro documentário com temática ligada ao mar, mas eu já tinha feito um ensaio fotográfico com meu pai que é handshaper e surfista. Já está no DNA, então. O pai também é ligado ao mar. Totalmente. E fabricante de pranchas? Fabricante de pranchas, de surf, stand-up, paddleboard e tudo. E ele é um shaper veterano e eu fiz também um ensaio fotográfico em homenagem a ele também. Ah, que legal. Você já navegou? Não, nunca naveguei. Nunca. É uma experiência a se considerar. Né? Então podemos aguardar novos filmes, novos documentários? Com toda certeza. Com temáticas ligadas ao mar. Foi a primeira experiência como documentarista, gostei e quero continuar. Para quem está nos assistindo com vontade de fazer filmes, também apaixonados pelo mar, fique à vontade aí para dar o seu último recado. Meu último recado seria, vá em frente. Se você tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, você vai conseguir fazer muitas coisas. Esse filme aqui é uma homenagem a Aleixo Belov, uma verdadeira homenagem, um tributo mesmo, não só a sua história, como também ao legado. Espero que todo mundo goste. E está correndo aí os festivais aí mundo afora e em breve todo mundo vai poder assistir e experimentar um pouco da vida no mar. Maravilha. Tiago, muito obrigado, parabéns, sucesso. Estamos aqui na torcida para você ser bem-sucedido nesses 2 festivais e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.